Graça e paz, irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar mais um devocional. É um incentivo para mim estar compartilhando para vocês. Enquanto que eu estou compartilhando, eu sou incentivada também a estudar, a meditar e praticar. De certa forma, a ajuda é recíproca. Eu vou ler uma leitura. A palavra de Deus é que tem de mais importante na nossa vida. Então, esse é o tempo que nós reservamos para falar com Deus e para ouvir a palavra de Deus. Em Marcos 4, a partir do 35, fala assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. Jesus que falou. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles estavam com Jesus no barco. De repente veio aquela tempestade, se formou. Eu não sei se você consegue imaginar, eu consigo imaginar aquele céu escuro, nublado, quando as nuvens se levantam e você estiver no meio do mar, com aquele nevoeiro todo preparado para despecar água na sua cabeça. Um barco bem simples, é caso de desespero mesmo. Também acontece, o mar é este mundo que nós estamos aqui. Ele é o mar, é o nosso mar. E muitas situações têm nos afligido. As tempestades, elas têm vindo de uma forma medonha às vezes na nossa vida. Você não está esperando e de repente se forma aquele nevoeiro e fecha o céu. E de repente começa a cair a tempestade na sua cabeça. Os problemas que surgem às vezes. Um diagnóstico que você não estava esperando. Você perde uma pessoa que você ama. Um filho é acometido por uma doença, um acidente. Algo acontece que você não está esperando. E às vezes, quando isso acontece, nós somos tentados a pensar como discípulos: mas onde está Deus? Jesus estava com eles. Jesus estava dentro do barco, mas ele estava dormindo. Até que eles o chamaram. Então Jesus, ele está no seu barco. A primeira pergunta que eu queria perguntar para você: Jesus está no seu barco? Para que você possa chamá-lo. Ele está na sua vida hoje, Jesus? Você pode chamar e ele vai te ouvir? Você tem comunhão com Jesus? Para chamar ele? Para ter a confiança de que ele vai te atender? Se Jesus está no seu barco, então chame ele. Não espere bater o desespero, porque Jesus é esperança. Quando
nós estamos acometidos por todas essas tempestades que têm acontecido. Nós temos enfrentado pandemias e perdemos pessoas amadas. Às vezes parece que às vezes nós somos como discípulos que dissemos: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. O Senhor não está vendo. Você não está vendo que nós vamos morrer? Você não está vendo a minha dor? E às vezes nós perdemos assim equilíbrio e a esperança. Mas eu não sei o que você está passando. Se você está num momento de bonança, ou se você está num momento de dificuldade, se você está no meio da tempestade. Se você estiver no meio dessa tempestade, clame por Ele. Clame por Jesus. Diga: Senhor, eu estou aqui. Fala uma palavra, Senhor, para acalmar esse vento, para acalmar essa tempestade. Jesus, Ele permitiu a tempestade. Ele não estava alheio àquela tempestade. Mas, vejamos, naquela tempestade, Jesus se manifestou. Às vezes, a tempestade é permitida por Deus, mas ela não vai te matar. Ela vai aumentar a sua fé. A sua fé vai ser forjada no meio da tempestade, no meio da dificuldade. A sua fé, ela vai ser forjada, assim como o ouro, ele é purificado com o fogo, e ele brilha. Assim nós também. O ouro, a prata, no seu estado natural, eles não têm nenhum brilho. Mas depois que passam por processos dolorosos, eu digo dolorosos, não é que doa na prata, mas ela é lapidada, o ouro, e nós vemos, é uma forma de falar que aquilo dali é um processo difícil. Então, em nós dói. Quando nós passamos por esse processo de lapidação, para que a nossa fé possa aumentar, isso dói. Porque está causando uma transformação dentro de nós. Jesus usa a tempestade, às vezes, não para nos matar, mas para forjar em nós uma fé que nós ainda não temos, para que possamos brilhar e encorajar outras pessoas. Quando você passar por uma tempestade, que você chegar lá na frente, você vai ver uma pessoa, quando você vê uma pessoa que está passando por situação semelhante, você vai o quê? Encorajar ela, você vai dizer: meu amigo, não desista, eu já passei por isso, você vai conseguir, porque Deus me ajudou e Deus também vai te ajudar, porque a sua fé vai aumentar. Naquele dia que eles estavam naquele barquinho, vejamos, parece que eles não sabiam quem andava com eles. O Deus, o Rei, o Criador, o Verbo vivo, que criou todas as coisas, que criou o vento, que criou aquela água toda, criou o mar, ele estava com eles. E ele falou uma palavra, porque eles pediram, eles rogaram. Ele falou uma palavra: cala-te, aquieta-te. Aliás, duas, né? Duas. Cala-te, aquieta-te. E o mar se acalmou, o vento parou e houve bonança. Então, eles falaram: mas quem é este? Quem é este? Que até o mar, o vento lhe obedece? Então, será que você também, será que nós não somos como esses homens? Eles estavam com Jesus no barco, mas eles não tinham noção do poder que ele tinha. E eles não sabiam a pessoa que estava com eles no barco. Nós somos assim. Nós temos problemas e nós ficamos morrendo no desespero e nós não clamamos por Jesus. Não paramos para dizer: Jesus, eu estou aqui, olha para mim, olha para a minha dor,
Olha o meu sofrimento. Clame por ele, irmão. Clame por ele, irmã. Porque ele vai olhar para você. Eles estavam lá, focados naquela tempestade. Esqueciam que Jesus, quem é que ele era. Os discípulos olhavam tanto para a tempestade e o desespero bateu neles, de tal forma que eles esqueceram que Jesus era o Filho de Deus. Às vezes nós somos assim também. Fazemos como Pedro. Em uma outra situação, Pedro, ele viu Jesus sobre as águas e ele queria andar sobre as águas. Ele falou: mestre, fale que eu vá até você. E Jesus falou: vem, Pedro. E ele foi. Quando ele começou a andar sobre as águas, aí de repente ele tirou o foco de olhar para Jesus. Ele olhou para a tempestade. O que aconteceu? Ele afundou. Ele afundou. Então ele gritou: Senhor, socorre-me. Nós somos tendentes a olhar para a tempestade, só para o problema, só para a situação, só para a dor. E o nosso foco está ali. E não olhamos para Jesus, não olhamos para o nosso Deus, nós não pedimos, nós não rogamos. Então, que você pare um pouco para pedir e para rogar. Jesus, me ajude. E queria também deixar um versículo que está em Mateus 28 e 20, que fala assim. Ele diz: eis que estou convosco, na parte B, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não nos deixou órfãos, Ele não nos abandonou. Ele ainda está aqui conosco, mesmo que nós não possamos ver com nossos olhos materiais, carnais, mas nós vemos com os olhos da fé. Devemos acreditar. Peça a Ele ajuda. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, santo e exaltado é o Teu nome. Nesse momento, Senhor, eu queria te pedir, pela minha vida e pela vida de quem ouvir esse vídeo, que o Senhor aumente-lhes a fé. Em meio à tempestade, que o Senhor forje seu caráter, que também ele possa brilhar mais. Que o Senhor Deus nos dê a fé que nós precisamos para passar por adversidades da vida. Nos ajude nesses momentos, Senhor, pois nós somos fracos e pequenos, falhos. Mas o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus Salvador. Oh, meu Deus, tenha compaixão de nós e nos ajude no nosso dia a dia. Por nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Reflitamos hoje nesta palavra.